o professor Renato Ferreira Pinheiro, professor aqui do Energia Concursos, para mais uma aulinha nossa de legislação, né? A gente vai trabalhar aí com a parte da legislação para o concurso de Indaial, tá? Concurso da Prefeitura Municipal de Indaial, tá? O que a gente vai trabalhar nesse momento? A gente vai trabalhar com a lei orgânica do município, né? Vamos trabalhar com a legislação no tocante a lei orgânica do município. Professor, o que seria a lei orgânica? Para te entender, né, eu tenho, né, as três esferas, tá, os três entes federativos, a União, os estados e os municípios. Então, são os três entes federativos. Cada um tem a principal norma jurídica em sua esfera, tá? A União, a principal norma jurídica seria, né, a Constituição Federal. A principal norma jurídica é a Constituição Federal. No âmbito do Estado, a principal norma jurídica é a Constituição Estadual. Constituição Estadual. E do âmbito do município, a principal norma é a Lei Orgânica do município. Então, assim, ó, né, a nível federal, Constituição Federal, a nível estadual, Constituição do Estado, e a nível municipal, a Lei Orgânica do município. Então, a gente vai estudar a Lei Orgânica do município, que é a principal norma jurídica no âmbito municipal. O que vai falar da Lei Orgânica, professor? Vai falar o que é o município, como o município se estrutura, quais são os bens do município, quais são os poderes, né? O legislativo e o executivo, qual é a atribuição de cada um desses poderes, quais são os símbolos, né, do município. O município ele pode se dividir, né? Como essa divisão municipal, aonde é a sede do município, o que compete ao município, competência privativa, competência comum, né, competência concorrente, o que não pode o município fazer, que são as chamadas vedações, né, qual é o rol de bens do município, qual é a atribuição dos prefeitos, qual é a atribuição dos vereadores, tá? A administração pública municipal, né, o que seriam órgãos do município, administração indireta, quem são os servidores públicos, né, políticas urbanas, esporte, lazer, saúde, né, prevenção ao meio ambiente, direito do consumidor, idoso, isso está tudo elencado na Lei Orgânica do município. Nós vamos trabalhar aí, né, esse conteúdo programático. Então vamos lá. Título 1. Da organização política administrativa do município. Como é que o município se organiza de forma política e administrativa? Organização política administrativa. Organização política administrativa do município. Organização política administrativa do município. Como é que o município, né, ele vai se organizar? Organização política administrativa. Tá? O município de Indaial, né, o que é o município? O município de Indaial é pessoa jurídica de direito público interno. Vai ser organizado conforme a lei orgânica e a Constituição Federal e Estadual. Então, é pessoa jurídica de direito público interno. Então, município, pessoa jurídica de direito público interno. Organizado conforme a legislação. Artigo 1º, acompanha comigo. Deixa eu pegar nosso marcador aqui. O município de Indaial, pessoa jurídica de direito público interno, é organizado e regido por esta lei orgânica, na forma da Constituição Federal e Constituição Estadual. Então, o artigo 1º fala o que é o município. Né? Também falando da organização política administrativa, né, a gente vai estudar que o município ele é dividido em dois poderes. Eu tenho dois poderes. São poderes do município. Poder legislativo e poder judiciário. Desculpa. Poder legislativo e poder executivo. Justamente não há poder judiciário. O poder legislativo tem como função típica legislar, criar leis. Tá? O poder legislativo tem a função típica de criar leis.
né? E a função típica do Poder Executivo é administrar a máquina pública. Tá? O Poder Executivo é exercido pelo prefeito, que é eleito pelo sistema majoritário para o mandato de 4 anos, tá? Cabendo apenas uma reeleição. Requisitos de elegibilidade do prefeito, tá? São os mesmos dos vereadores. O vereador compõe o Poder Legislativo, tá? São eleitos pelo sistema proporcional por uma legislatura de 4 anos. Podem ser reeleitos quantas vezes quiserem. Né? Sobre a legislatura do Poder Legislativo, eu explico depois o que é esse sistema proporcional. Requisitos de elegibilidade, né? Os dois, né? Tanto prefeito quanto vereador, tem que ser brasileiro, tem que residir no município, tem que ter filiação eleitoral, tem que estar em gozo dos direitos políticos, tem que fazer parte de um partido, né, eleitoral e tem que ter uma idade mínima, vereador 18 e prefeito 21 anos, tá? Beleza, vamos ver o que fala o artigo 2º em relação a esses dois poderes. São poderes do município, independente e harmônico entre si, o legislativo e o executivo. Não há poder judiciário, só tem o poder legislativo, que é composto por vereadores, e o poder executivo, que é composto pelo prefeito. Tá? A ação municipal desenvolve-se em todo o território nacional, sem privilégio ou discriminação de distritos ou bairros. O que quer dizer isso? A gente vai ver lá na frente que o município ele pode se dividir em distritos ou bairros. Tá? Na divisão municipal, tá? Aí não pode privilegiar, tipo assim, né, as atuações do governo municipal vão dar privilégio ao bairro A, né, vão discriminar o bairro B. Isso não pode ter nenhum tipo de benefício ou discriminação. Então não esquece, são poderes do município, o legislativo e o poder executivo. Perfeito. O município ele tem símbolos. Quais são os símbolos do município? Símbolos. São símbolos do município. Tá? Eu vou ter a bandeira, o brasão e o hino. Tá? Bandeira, brasão e hino. Então vamos lá, artigo 3º. São símbolos do município. A bandeira está aqui representada. O brasão, está aqui representado o brasão. E o hino. Sendo que poderão ser modificados por plebiscito. O que é isso, professor? Plebiscito. Tá? Quando eu falo em plebiscito, tá? A gente não tem como eu não te falar sobre a democracia. Tá? A gente vive num Estado democrático de direito, tá? Onde eu tenho a democracia. O município, tá? A gente vai ver lá na frente que o município ele tem autonomia política, administrativa e financeira. Autonomia política, porque pode elaborar leis, administrativa, porque faz concurso público, faz licitação, e financeira, porque arrecada tributos, tá? Como o IPTU. Então, o município ele tem autonomia, soberania é só a União. Então, quando a gente vê o Estado Democrático de Direito, a gente vive numa democracia. Existem momentos que são nossos representantes, eleitos de forma direta, pelo voto, tá? Aí a democracia é indireta. Como assim, professor? Nós vamos lá nas urnas e votamos, né? No caso, eu vou votar no municipal, para um vereador ou para um prefeito. Esse vereador, esse prefeito, vai lá e aprova a lei. Eu tenho exemplo de democracia indireta, porque quem exerce a democracia são os nossos representantes eleitos pelo voto direto, obrigatório, tá? Com igual peso para todos. Agora, existem momentos que a democracia direta. Na democracia direta, é a soberania popular, onde eu vou ter o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Quando tu exerce o sufrágio universal, através do voto. Então, assim, a lei orgânica no artigo 3º fala que os símbolos poderiam ser modificados através de plebiscito. O que é plebiscito? É uma consulta popular. Tanto o plebiscito quanto o referendo são consultas populares. Né? E o que muda de um para o outro? O que muda de um para o outro é isso aqui, ó. A norma jurídica. Norma
jurídica. Se a consulta foi feita antes da elaboração da norma, chama-se plebiscito. Se for depois da elaboração da norma, é referendo. Vou te dar um exemplo. Recentemente, foi analisada a possibilidade de dividir o estado do Pará em Tapajós, Carajás e Pará. E foi perguntada à população, diretamente atingida, o pessoal do estado do Pará, se eles eram contra ou a favor da divisão. Se era para dividir o estado do Pará, sim ou não? Foi dado não. Isso foi um plebiscito, porque primeiro foi feita a consulta popular e depois ia ser elaborada a lei para dividir o estado. Diferente do referendo. O referendo, a consulta popular é feita após a elaboração da norma, como aconteceu no Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826, determinava sobre a regulamentação do registro do porte de arma de fogo, em 2003. Mas só em 2005 foi perguntado à população se no Brasil deveria ser proibido o comércio de arma de fogo. Foi um referendo, porque a norma estava pronta e foi perguntada à população sobre um ponto da norma. Foi dado não, tanto é que comercializa, as pessoas conseguem comprar. O que é iniciativa popular? É um projeto de lei. A gente vai ver lá na frente quantos porcentos da população podem fazer uma iniciativa popular, pode fazer um projeto de lei. Depende muito do município. Tem município que é 1% dos eleitores, tem município que é 2%. Tem município que divide lá em 20... divide lá em pelo menos 5 bairros. Depende, a gente vai ver quando a gente falar de poder legislativo, como é feita a iniciativa popular, que seria um projeto de lei. Quem pode fazer um projeto de lei? Qualquer vereador, o prefeito, ou a iniciativa popular, podem fazer projeto de lei. Perfeito. Então, aí, como a gente tem momentos que são os nossos representantes que decidem, é indireto, e existem momentos que somos nós, a gente tem uma democracia semidireta. Porque alguns momentos são os nossos representantes que decidem, outros momentos somos nós. Então, a gente vive num Estado democrático de direito, sendo que a democracia é semidireta. Pessoa jurídica de direito público interno, poder legislativo e poder executivo são símbolos do município, e o município tem autonomia política, administrativa e financeira. Quais são os bens do município? O município tem bens. O que constitui os bens do município? Bens do município são todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações, que qualquer título a pertence ou venham pertencer. Então, os bens são todos bens, bens são móveis e imóveis. Direitos que pertencem a onde que venham pertencer, que são os bens do município. Está lá no artigo 4º. São bens do município. Constitui bens do município todas as coisas móveis, imóveis, direitos e ações de qualquer título que pertençam ou venham a pertencer. São chamados bens do município. Objetivando a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse regional comum, o município pode associar-se com os demais e o Estado. O que acontece? Eu posso ter uma associação municipal, eu posso me associar a municípios próximos a Indaial ali, pela Blumenau, pode se associar ao município com os demais municípios, justamente para fazer um planejamento de interesse comum. Vamos construir um hospital que vai atender alguns municípios ao redor. Isso pode, Então eu posso ter aí, a chamada associação, Pode ter uma associação. De quem? Do município de Indaial com outros municípios, Com outros municípios ou até mesmo com o estado de Santa Catarina. Está lá no artigo 5º. A divisão. O município ele pode dividir-se. O município ele pode se dividir. Em que, professor? Pode haver uma divisão em distritos. Para te entender, dividir-se em distritos. Para te entender, distrito considera como um bairro. Então, para fins administrativos, o município pode se dividir em distritos, conforme a necessidade administrativa e os interesses dos habitantes. Os distritos vão ser criados, organizados, supridos, conforme lei, de iniciativa do prefeito ou até mesmo dos vereadores. Mas tem que ter uma consulta plebiscitária para ver o interesse das pessoas diretamente ligadas.
Então, assim, vamos supor, a gente tem o Distrito A. A gente vai dividir o Distrito A em Distrito A e Distrito B. Tem que ter uma lei de iniciativa ou do prefeito ou de qualquer vereador, não pode ser da população, mas tem que ser feita uma consulta à população através de plebiscito. Qual população? População do Distrito A, para ver se realmente eles querem fazer essa divisão. Artigo 6º, acompanha comigo a leitura. O município poderá dividir-se em distritos, segundo as normas de necessidades administrativas e de interesse dos habitantes. Os distritos serão criados, organizados e supridos ou fundidos por lei de iniciativa do Poder Executivo e do Poder Legislativo, após consulta plebiscitária à população diretamente interessada, observando a legislação estadual. Então, pode se dividir conforme legislação estadual. Aonde é a sede do município? Essa é a mais tranquila de todo. Dá-se à sede do município o nome da categoria de cidade. Por isso que é cidade, município de Indaial. Está aqui a foto, né? Indaial, Santa Catarina. Então, a sede do município dá-se ao nome e tem a categoria de cidade. Perfeito. Essa parte é tranquilaça, né, pessoal? Essa parte é tranquilaça da organização política e administrativa. Agora a gente vai falar um pouquinho de competência. A parte mais chata, particularmente, acredito, da lei orgânica, onde fala de competência. Por que é chata, professor, a parte de competência? Porque, como falar, as atribuições do município, né? Existem várias competências que competem ao município de Indaial. E existem competências que competem ao município de Indaial, justamente com o Estado de Santa Catarina e a União. Então, o que compete ao município, a gente vai ver. Então, vamos lá. Competência municipal, competência só do município, título 1, capítulo 1, e capítulo 2, competência comum. Então vamos lá. Capítulo 1, competência do município. Compete só o município de Indaial, só ele compete. Então compete ao município. Compete privativamente, a competência é privativa. Legislar sobre assuntos de interesse local, tipo saneamento básico, transporte coletivo, matéria de assunto local. Suplementar a legislação federal e estadual no que lhe couber. O que for atribuição do município para complementar a legislação federal, o município vai fazer. Instituir e arrecadar tributos de sua competência. Eu tenho o ISS, né, eu tenho o IPVA, o IPTU, tá? Aplicar as suas rendas. Prestar contas, publicando balancete no prazo fixado em lei. Criar, organizar e suprir distritos, observada a legislação estadual. Organizar e prestar diretamente sob o regime de concessão ou permissão os serviços de interesse local, incluindo transporte coletivo, que tem caráter essencial. Compete ao poder público diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão à prestação do serviço público, sempre através de licitação. Então, o município ele tem o dever de prestar alguns serviços públicos. Ou ele presta diretamente, ou ele transfere a um particular. O exemplo que a gente tem é um ônibus coletivo, que está bem aqui, ó, transporte coletivo. Ele transfere a um particular, ele dá uma concessão ou permissão. Claro que tem distinção. A concessão tem prazo determinado, que é um contrato, a permissão não tem determinado. Daí tem distinção do direito administrativo dos dois. Mas assim, ó, o transporte coletivo, ele transfere a um particular, ele faz uma licitação, a vencedora ganha uma concessão ou permissão de serviço público. Prestar com cooperação técnica e financeira da União serviço de atendimento à saúde da população. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso e parcelamento e ocupação do solo urbano. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observando a legislação e fiscalização federal e estadual. Assegurar a defesa do meio ambiente, mediante convênio com o Estado e a União, nos termos da legislação superior pertinente, complementando-a no que for necessário. Elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Elaborar o orçamento anual e plurianual de investimentos. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. Dispor sobre a administração, utilização e alienação de bens públicos. Organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico único dos servidores públicos.
Estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento, de zoneamento urbano e rural, bem como a limitação urbanística convenientes à ordenação do seu território, observando a legislação federal. Conceder e remover licença para localização e funcionamento do estabelecimento industrial, comercial, prestador de serviço ou qualquer outro. Cassar a licença que houver cedido ao estabelecimento que torne prejudicial à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança, os bons costumes, ao meio ambiente. Cessar a atividade ou determinar o fechamento do estabelecimento. Isso tudo é município, tá? Estabelecer servidões administrativas necessárias à realização dos serviços, incluído aos de concessionárias. Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação. O município pode desapropriar desde que tenha interesse público. Regular a disposição, traçado e demais condições dos bens públicos do uso comum. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos, especialmente no perímetro urbano, determinando o itinerário, os pontos de parada dos transportes coletivos. Desenvolver políticas de incentivo ao turismo, ao ambiente municipal. Fixar locais de estacionamento de táxi e demais veículos. Permitir ou autorizar serviço de transporte coletivo de táxis. Fixar e sinalizar a zona de silêncio do transporte de tráfego em condições especiais. Disciplinar os serviços de carga e descargas. E fixar tonelagem máxima permitida de veículos que circulem em vias públicas do município. Sinalizar as vias urbanas, estradas municipais, bem como regulamentar a fiscalização e sua utilização. Promover sobre a limpeza de vias, logradouros públicos, remoção e destino de lixo do domicílio, sobre isso. Ordenar as atividades urbanas, fixar as condições de horário de funcionamento, estabelecimento industrial, comercial e de serviço, observando as normas federais pertinentes. Dispor sobre o serviço funerário, a funerária aqui, ó, que é um serviço municipal, transferir a um particular, né, e de cemitérios. Regular a licença, a permissão, autorização e fiscalização, a fixação de cartazes e anúncios. Organizar, manter serviços de fiscalização necessária ao exercício do poder de polícia administrativa. Fiscalizar as condições sanitárias e os locais de venda e peso de medidas de gêneros alimentícios. Dispor sobre o depósito e venda de animais e mercadorias apreendidos em ocorrência de transgressão à legislação municipal. Dispor sobre registro, vacinação, captura de animais com a finalidade precípua de erradicar as moléstias que possam ser portadoras ou transmissoras. Estabelecer, impor penalidade por infrações de suas leis ou regulamentos. Promover os seguintes serviços: mercadorias, feiras similares, construção, conservação de estrada, caminhos municipais, transporte coletivo, estritamente municipal, iluminação pública. Regular o serviço de veículo de aluguel. Assegurar a expedição de certidões requeridas a repartições administrativas municipais para a defesa de direitos, esclarecimento de situação, estabelecendo os prazos de atendimento. É gratuito, tá, essas certidões. Planejar a defesa e a permanência permanente contra calamidades públicas. Manter com cooperação técnica e financeira da União programas de educação infantil e ensino fundamental. Educação infantil é competência municipal, tá? Mas tem o auxílio da União e do Estado. Construir guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalação. Exigir uma lei específica para a área, incluindo no plano diretor, nos termos da Constituição Federal, o adequado aproveitamento do solo urbano não edificado, subutilizá-lo ou não utilizá-lo sob pena sucessivamente de parcelamento ou edificação compulsória, imposto sobre propriedade predial territorial urbana, desapropriação com pagamento mediante título de dívida pública, de emissão proveniente aprovado pelo Senado Federal no prazo que resgate em até 10 anos em parcelas anuais sucessivas. São os precatórios. Competência comum. Aqui compete tanto ao município, quanto à União, quanto aos estados. Tá, então vamos lá. Competência comum. É competência administrativa comum do município, estado e da União. Observando a legislação federal, o exercício das seguintes medidas. Então, é competência comum.
Zelar pela guarda da Constituição Federal e Estadual, leis, instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Cuidar da saúde e da assistência social, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, pessoas com deficiência. Proteger documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico, cultural, os monumentos, paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização das obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Proporcionar os meios de acesso à cultura, ciência, tecnologia, pesquisa e a inovação. Proteger o meio ambiente e combate à poluição de qualquer das formas. Meio ambiente. Preservar a fauna e a flora. Fomentar a produção agropecuária. Agropecuária e organização de abastecimento de alimentos. Dotados pelo município em plano de desenvolvimento agrícola e agropecuário. Promover programas de construção de moradias. Melhoria das condições habitacionais de saneamento básico. Combater as causas de pobreza e fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Registrar, acompanhar e fiscalizar a concessão de direitos de pesquisas e exploração de recursos hídricos e minerais em todo o território. Estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança no trânsito. Beleza. Isso é tudo competência. Vamos ver as vedações. O que é vedado ao município? O que o município não pode fazer? O município não pode estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, ou ter com elas ou seus representantes relação de dependência ou aliança. Tá? Então não pode ter igreja municipal de Indaial. Tá? Isso aí não pode ter. Em hipótese alguma, professor, o Estado, o município no caso, pode ter algum tipo de colaboração com algum tipo de aliança com a igreja? Em regra não, mas tem uma exceção. Então não é hipótese alguma. Então o município não pode ter nenhum tipo de relação com cultos religiosos e igrejas, ressalvadas as colaborações de interesse público. Tipo assim, deu uma enchente no município. Várias pessoas estão desabrigadas. Dentre essas pessoas, muitas foram se alojar dentro da igreja. E a igreja está fornecendo alojamento, alimentação, essas coisas. Aí o município pode ter uma parceria de interesse, uma colaboração de interesse público. Aí o município vai lá e paga para a igreja para sustentar essas pessoas durante o momento que elas estão abrigadas. É a única exceção. Não pode o município recusar-se a dar fé a documentos públicos. Eu chego lá na prefeitura, eu queria tirar um alvará. Aí exige, tem que ter a documentação de identificação pessoal. Eu apresento uma CNH do Paraná. O município diz, não aceitamos do Paraná, só emitida no Rio Grande do Sul, só emitida em Santa Catarina. Isso não vale. Então, se recusando a dar fé a um documento público. O município também é vedado criar distinções entre brasileiros, tá? Ou preferência entre eles. Tá? Não pode, de nenhuma maneira, o município patrocinar com dinheiro público propaganda político-partidária, jornal, alto-falante, nada disso. Tá? A divulgação de atos municipais só pode ter caráter educativo e informativo de orientação social. É vedado o município divulgar obras públicas para levantar, vangloriar o nome de ninguém. Vedado. É também vedado dar anistia fiscal, perdoar dívida sem interesse público que seja justificado. Tá? Também é vedado aumento de tributo sem autorização em lei. Vedado instituir tratamento desigual entre contribuintes. Tá? Tal pessoa paga menos tributo, outra pessoa paga mais. Tá? Isso é tudo vedação dada ao município. Tá? Também não pode criar tributo com efeito de confisco. O que é isso? Tributar tanto aquele produto para as pessoas não consumir o produto. Isso é proibido. Tá? Estabelecer limitação no tráfico de pessoas. Como assim? Criar um pedágio no meio do município. Aí estou criando uma limitação no tráfico de pessoas. Não pode. Tá? Beleza. Não pode cobrar imposto de igreja, de periódicos, de jornais, imposto de imóveis da União, dos estados, templos religiosos. Tá? Isso é tudo proibido. Então vamos ver as vedações dadas no artigo 16. Então vamos para as vedações. Vedações.
É vedado ao município estabelecer cultos religiosos em igrejas, supervisionar, embraçar-lhe o funcionamento ou manter com elas ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Ressalvado na forma da lei, colaboração de interesse público. Que eu, como falei, botar pessoas lá na igreja que estavam desabrigados. Recusar a dar fé aos documentos públicos, não aceitar o documento. E criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Subvencionar ou auxiliar de qualquer modo com recursos pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante, qualquer outro meio de comunicação, propaganda, político-partidárias. Ou fins estranhos à administração. Manter a publicidade de atos, programas e obras, serviços, campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social, assim como a publicidade de qualquer que conste nomes, símbolos, imagens que caracterizem promoção pessoal da autoridade ou do servidor público, ou seja, fazer a publicidade de símbolos, imagens, né, para a promoção pessoal, ou seja, só pode divulgar informações que tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social. Outorgar isenção e anistia fiscal. Permitir a remissão é perdão de dívidas, sem interesse público justificado e sem autorização legislativa, autorização dos vereadores, sob pena de nulidade do ato. Instituir e exigir aumento de tributos sem lei. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Proibido qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos e títulos e direitos. Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. Cobrar tributos em relação a fato gerador ocorrido antes do início da vigência da lei que houver instituído do aumento. Tipo assim, ó, foi criado um imposto que só vai valer a partir de 2024. Tá? Quem adquiriu imóvel, tipo, foi criado um imposto que quem adquiriu imóvel a partir de 2024, ali que estava ICS. Só que eu tinha imóvel em 2023. Eles não podem, né, criar uma tributação com fato gerador antecedente à lei. Isso não pode. É uma nova alíquota que só vai valer no que vem. Já querem cobrar esse ano. Isso não pode. No mesmo exercício financeiro de qualquer... Não. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu o aumento. Instituiu o aumento. Tipo assim, no direito tributário existe o princípio da legalidade, que se refere em anterioridade e anualidade. Ou seja, uma alíquota tem que ser aprovada em um ano para começar a cobrar no ano seguinte. E tem que ter pelo menos 90 dias de antecedência. É isso que é verdade ao município, não respeitar isso daí. Utilizar tributo com efeito de confisco. Confisco é que a pessoa não consuma o produto. Vão tributar tão alto que as pessoas não adquirem o produto. Não pode. Estabelecer limitação de tráfego de pessoas ou obras por meio de tributos. Ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Botar uma taxa de preservação ambiental, que nem tem lá em Mombinhas. Mas é lá na entrada do município, não no meio do município. Instituir imposto sobre patrimônio e renda e servidão da União, Estado e Município. Templos de qualquer culto. Patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos, inclusive suas fundações e das entidades sindicais de trabalhadores. Livros, jornais, periódicos, papéis destinados à sua impressão. E atribuir denominação a pessoas vivas de ruas, logradouros, monumentos e obras públicas. Ou seja, botar o nome de uma rua de uma pessoa que está viva ainda. Isso não pode, somente após que ela faleceu. Capítulo 4, dos bens do município. Os bens do município. Constitui patrimônio do município qualquer coisa móvel e imóvel em qualquer título que pertença ao município. Tá, isso eu já falei. Aí existem os bens de comum do povo, né, como uma praia, eu uso sem restrições e não restringe o direito de outra pessoa usar. Existe o bem de uso especial, como edifícios públicos, onde tem horário, tem restrição. E tem os bens de uso dominiais, não tem nada a ver com domingo, não são dominicais, são dominiais, porque constitui patrimônio municipal, tá, como direito real. Tá? Isso é o artigo 11. Eu trouxe um resuminho aqui. Ó. Bens públicos. De uso comum,
destinados ao uso da população, como praia, ruas e praças. O meu direito não restringe o direito de outra pessoa usar junto. Bens de uso especial, destinado para a prestação de serviços, como hospital e escola. Dominicais, constitui o patrimônio da pessoa jurídica de direito público, mas não possui destinação pública. Não é um patrimônio tombado. Está aqui o artigo 11. Constitui patrimônio do município todos os bens, as coisas móveis e imóveis, direitos e ações, em qualquer título que pertençam e aos bens de uso comum do povo, tais como as estradas municipais, ruas e praças. Uso especial, tais como as edificações ou terrenos aplicados ao serviço público. E dominiais, que constituam ao patrimônio do município com o objetivo de direito pessoal ou direito real. Muito bem, muito bem. Quem administra os bens? Isso é importante. Compete ao prefeito a administração e a utilização de bens municipais, respeitando a competência da Câmara de Vereadores. Cabe ao prefeito a administração dos bens do município, utilizando seus serviços, respeitar a competência da Câmara. Então, compete ao prefeito a administração dos bens do município. Tá? E alienação de bens, professor? Alienação de bens. O que seria alienação de bens? É quando vai ser vendido os bens do município. Pode ser feita a alienação de bens, a venda de bens municipais? Sim, seria permitido sim a alienação de bens do município, né? Sem problema nenhum. O município ele poderia alienar os bens. Tá? Pode haver essa alienação de bens, essa venda de bens municipais. Aí como é que vai funcionar essa venda de bens municipais? Alienação, artigo 13. Alienação de bens municipais e de suas autarquias. Subordinada à existência de interesse público devidamente justificada, será sempre precedida de avaliação e obedecendo as seguintes formas. Então, para alienar os bens municipais. Quando o bem é imóvel, dependerá de autorização dos vereadores. A avaliação e concorrência, dispensar os seguintes casos. Então, precisa de autorização legislativa, avaliação prévia e concorrência entre as pessoas que tiverem interesse no bem imóvel. Não vai ser preciso quando for uma doação, permuta e investidura. Quando o bem é móvel, depende de avaliação prévia e de licitação. Dispensar nos seguintes casos: não vai precisar licitar. Quando for doação, permitido exclusivamente para fins sociais. Permuta, venda de ações que poderão ser negociadas na Bolsa. Venda de títulos na forma da legislação pertinente. A administração preferivelmente a venda ou doação de bens imóveis concederá direito real de uso mediante concorrência. Essa é a modalidade de licitação. Dispensada no uso destinar a concessionário de serviço público ou entidade assistencial. Entende-se por investidura, para fins dessa lei, alienação ao proprietário de imóveis lindeiros por preço nunca inferior ao da avaliação da área remanescente ou resultante de obra pública, área que esta se torne inaproveitável isoladamente, ou seja, o que sobrou de uma obra pública. A administração poderá alienar por meio de processo regular de licitação, por concorrência ou leilão. Os bens móveis e imóveis. Os bens móveis da administração pública, cuja aquisição haja derivado de procedimento judicial ou de dação em pagamento, observando a prévia avaliação e comprovação de necessidades de utilização e alienação. Sobre a alienação de bens, que é a venda de bens. Tá? A permissão de serviço público a título precário, ou seja, tu vai dar uma permissão de serviço público a um particular. Por que precário? Porque a qualquer momento, né, tu pode tomar de volta. Exemplo, uma barraca de revista na praça, né, uma lojinha de dentro da rodoviária, tá? Uma banca de peixe no mercado público. Isso são permissões de serviço público. Recebe em título precário. O prefeito, através de decreto, após o edital de chamada, a quem tiver interesse, as pessoas se cadastram, preenchem os requisitos e é dado, né, essa permissão de serviço público em caráter precário, porque a qualquer momento o poder público pode tomar de volta. E as pessoas pagam, né, o valor chama-se tarifa. A permissão de serviço público a título precário, que a qualquer momento pode perder, será outorgada por decreto do prefeito,
após edital de chamada de interesse para escolha da melhor pretendente, ao passo que a concessão só será feita por autorização legislativa, mediante contrato concedido à concorrência. Então, a concessão é contrato. Permissão é só um ato. Qualquer momento perde. Os serviços permitidos ou concedidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e à fiscalização do município, incumbido aquele que o executarem sua permanente utilização e adequação às necessidades dos usuários. O município poderá retomar sem indenização serviços permitidos ou concedidos, desde executados em desconformidade com o ato ou contrato, bem como aqueles que revalerem insuficiência para atendimento ao usuário. Exemplo. Foi dada uma permissão, uma concessão para uma empresa coletar o lixo no município. O serviço está sendo mal prestado. O poder público ele pode tomar de volta esse serviço. Chama-se caducidade e ele não precisa pagar nada. Foi dada uma concessão, né, foi feita uma licitação, a empresa ganhou a concessão do transporte coletivo. O serviço está sendo mal prestado. O poder público toma de volta o serviço. Isso chama caducidade. Ele não paga nada por isso. Ele não tem que indenizar a empresa. A concorrência para a concessão de serviço público deverão ser precedidas de ampla publicação em jornais e rádios, inclusive internet. Serão nulas, se são ilegais, de pleno direito às permissões e concessões, bem como qualquer outro ajuste feito em desacordo com o estabelecido neste artigo, ou seja, se não fizer o que está previsto em lei. As tarifas de serviço público deverão ser fixadas pelo Poder Executivo, tendo-se em vista a justa remuneração. Como assim? A tarifa de transporte coletivo. O prefeito vai fixar o valor da tarifa. Tá? Beleza. A administração do município. Tem que apagar aqui para ficar melhor. Vou falar de administração do município. Administração do município. Tá? O município, ele se divide de forma administrativa. Eu tenho a administração pública direta e eu tenho a administração pública indireta. O que compreende a administração pública direta? A administração pública direta é composto por órgãos do município. Órgãos do município. Isso é a composição da administração direta, órgãos do município. O que compõe a administração indireta? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Essa é a composição da administração pública indireta. Tá? Então, a administração direta compreende órgãos do município, secretarias ou órgãos equiparados. Então, vamos botar do município, tá? Vou botar órgãos, secretarias. Isso corresponde à administração direta. A administração indireta ou fundacional tem personalidade jurídica própria. Aqui os órgãos e secretarias não têm personalidade jurídica. Tá? Vou botar aqui embaixo para deixar bem claro. Órgão e secretaria sem personalidade jurídica. Autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, com personalidade jurídica. Tá? Com personalidade jurídica. Tá? São criadas aqui por lei específica, tá? Embora também seja lei aqui. A diferença é que a lei aqui, ó, né, que cria, tá, né, as entidades compreendidas na administração indireta são criadas por lei específica e vinculadas à secretaria ou órgão equivalente. Então, todas as autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economias é vinculada a uma secretaria ou um órgão equivalente. Tá? Isso aí sobre a administração pública. Então, tem a administração pública direta e indireta. Essa administração pública ela tem que obedecer alguns princípios. Quais seriam os princípios observados de forma igual, tanto pela administração pública direta quanto indireta? Princípio da legalidade,
princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade e princípio da eficiência. Então, a administração pública tem que obedecer aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os princípios basilares do direito a serem observados, tá? Tanto pela administração pública direta quanto pela indireta. Vamos lá para o artigo, né, que a gente frisa bem os artigos. Administração pública. Artigo 21. A administração pública compreende órgãos da administração direta, secretarias ou órgãos equiparados, na forma como a lei dispuser a estrutura administrativa. A entidade de administração indireta, tem a direta e a indireta, ou fundacional dotada de personalidade jurídica própria, que é a autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. As entidades compreendidas na administração indireta serão criadas, indireta, por lei específica, vinculada a uma secretaria, equiparente, cuja área de competência estiver enquadrada a sua principal atividade. Então, vamos supor, né, uma autarquia, tal autarquia é vinculada à Secretaria de Saúde, tal empresa pública é vinculada à Secretaria de Educação. Todas as administrações diretas são criadas por lei específica, está aqui, ó. Isso aqui tudo é criado por lei específica e é vinculado a uma secretaria. Essa administração direta são órgãos do município e secretarias. A administração pública municipal direta, indireta ou fundacional obedecerão os princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade também. E também o quê? Então vamos ver esses órgãos aí que devem ser observados. Legalidade, pessoalidade, tá aqui os órgãos bonitinho, tá aqui os princípios, desculpa, bonitinho. E um macetezinho que é muito antigo. A administração pública estava suja, estava impura e a gente vai limpar a administração pública com o novo sabão em pó limpo e progress. E ela vai ficar limpinha. Então vamos falar desses princípios primeiramente. Tá? Falar desses princípios. O que retrata o princípio da legalidade? Tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, ele não traz todos aqui. Tá, eu vou seguir a ordem que é melhor, tá? O artigo 22. Aí eu trouxe um rol aqui de tipo um resumo, depois a gente vai para o artigo, tá? Então, o resumão que eu fiz, ó. Regras importantes do concurso público. Acessibilidade. A quem que são acessíveis os cargos públicos? Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis a todos os brasileiros que preenchem os requisitos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. O brasileiro pode fazer desde que preencha os requisitos, como escolaridade, né, aptidão física e mental, quitação do serviço militar e eleitoral. Estrangeiro, só se ele autorizar. Investidura. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas e de provas de títulos. Ressalvado as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e livre exoneração. Quero trabalhar no município de Indaial. Tenho duas formas. Posso ajudar o prefeito na campanha. Se ele for eleito, ele me coloca como comissionado. Ou eu posso estudar para o concurso e entrar como efetivo. São as duas formas. Integrantes devem ser o poder. Tá? O que quer dizer isso daí? O que acontece é o seguinte. Tá? Um dos membros que integra a comissão julgadora do concurso público deve pertencer ao poder. Tá? Não patrocinador do concurso. Tá? Tipo assim, vai ter a comissão de concurso da Guarda Municipal, que é um órgão do município. Então, um dos membros da comissão de concurso não pode ser, né, do Poder Executivo, e sim do Legislativo. É isso que quer dizer. Prazo de validade do concurso é de até 2 anos, prorrogável única vez por igual período. Posso fazer concurso público de 1 ano? Pode. É obrigado a prorrogar? Não. Mas se prorrogar tem que ser por igual período. Tá? O prazo começa a contar da homologação do concurso, tá, pessoal? Da homologação. Novo concurso. Não se abrirá novo concurso público enquanto houver candidatos aprovados em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Prazo de validade do concurso começa a contar da homologação, que é o resultado final do concurso. Então, quando o concurso é homologado, começa a contar o prazo do concurso público.
Então vamos supor, saiu o edital agora em fevereiro. Prova em maio. A homologação vai ser só em julho. Dali começa a contar o prazo. De quanto? Até 2. Vou botar aqui um exemplo. Aqui, ó. Vamos supor que o nosso concurso público, o prazo de validade começou a contar em julho de 2022. 2023, desculpa. Foi dado o máximo do concurso, 2 anos. Vai até junho de 2025. Eram 20 vagas. Aprovaram 50 candidatos. Quando chegou em junho de 2025, prorrogaram para junho de 2027. Nomearam todas as pessoas. Eram 20 vagas, já nomearam os 20. Pode abrir concurso se tem candidato aprovado? Não. Durante o prazo de prorrogar previsto no edital, a convocação daquele aprovado em concurso público, que vai ser de provas ou de provas e títulos, tá? Não vai se abrir. Então, vamos supor, eram 20 vagas, aprovaram 50. Já nomearam os 20. E em 2026, abriu um novo concurso, mas tem a candidato aprovado. Os candidatos aprovados em concurso anterior, com o prazo de validade não expirado, que vai até 2027, terão prioridade sobre os antigos aprovados. Ou seja, abre concurso, beleza, mas só pode chamar as pessoas do novo concurso público, enquanto chamarem os todos do anterior, desde que tenha dentro do prazo de validade do concurso. As funções de confiança. Função de confiança é para exercer cargo de direção, chefia e assessoramento. A função de confiança é exercida exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e cargo em comissão, por servidores de carreira, para ocupar cargo de direção, chefia e assessoramento. Reserva de vaga. A lei da reserva de vaga para pessoas com deficiência. A Constituição fala que é até 20%, mas a lei de acessibilidade assegura no mínimo 5%, que até 20% pode ser nenhum. Contratação de ACT. A lei vai estabelecer os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade excepcional do interesse público. Remuneração, teto e poderes. Olha só, eu tenho a remuneração que está prevista na Constituição. A própria lei orgânica, ela fala que a remuneração dos servidores públicos e subsídios, que trata o parágrafo 3º do artigo 27, poderão ser fixados e alterados através de lei específica. No município, vou focar no município, existe o teto remuneratório absoluto, que é o ministro do STF. No município, todo servidor do Poder Executivo, o teto é o prefeito. Nenhum servidor do município pode ganhar mais que o prefeito ganha. E o prefeito, ele pode ganhar até o ministro do STF. E o teto do legislativo? O teto do legislativo é o vereador. Até quanto pode ganhar o vereador? Até 75% do deputado estadual. Mas um vereador não pode ganhar mais que o prefeito. Tá? Então, o agente político, como secretários, vereadores e prefeito, eles ganham subsídio, que é pago em parcela única. Os demais servidores do Poder Legislativo e Executivo ganham remuneração, porque é o vencimento, mas as vantagens. Está lá na lei do servidor público. Tá? Perfeito, perfeito. Acumulação de cargos. É vedado o acúmulo de cargos na administração pública. Tu não pode acumular cargos na administração pública. É vedado o acúmulo de cargos, salvo nas hipóteses previstas na Constituição. Qual é a acumulação permitida na Constituição? A Constituição permite a acumulação de 2 cargos de professor, 1 de técnico ou científico, mais outro de professor e 2 da área da saúde, desde que haja compatibilidade de horários. Aí pode acumular. Criação da administração indireta depende de lei específica. Toda obra pública, contratação de serviço, concessão e permissão tem que ter licitação. E o servidor público ele pode fazer greve nos termos da lei específica. Vamos ver os artigos, tá? Só gosto de artigo? Vamos lá. Primeiro ali, como eu já falei, eu só estou pegando os artigos. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis a todos os brasileiros que preenchem os requisitos da lei, assim como os estrangeiros da forma da lei. Isso aqui é acessibilidade. Sobre a investidura. A investidura em cargo e emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas, que é escrita, ou de provas e títulos. Título seria uma pós, um mestrado, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo e emprego, previsto na forma prevista em lei. Ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação, livre exoneração.
exoneração, tá? Livre nomeação e nível de exoneração. Próximo. Um dos membros integrantes da comissão julgadora de concurso deve pertencer ao poder não patrocinador do concurso, ou seja, do poder como eu citei para vocês. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável única vez por igual período. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aqueles aprovados, tá? Aqueles aprovados aqueles aprovados em concurso público de provas e provas de títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Então, os novos aprovados terão prioridade. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e cargo em comissão serão preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinando-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. A lei reservará o percentual de cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência. A Constituição fala que é até 20 e a lei de acessibilidade no mínimo 5. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade excepcional do interesse público, isso é a ACT. A remuneração dos servidores públicos e subsídios que trata o parágrafo 3º do artigo 27 somente poderão ser fixados ou alterados através de lei específica. O envio à Câmara o projeto de lei relativo ao orçamento anual e plano plurianual do município e suas autarquias. O vencimento do cargo do poder, isso aqui é importante, do poder legislativo não pode ser superior ao pago do poder executivo. Tipo assim, um técnico administrativo, o que paga um técnico administrativo do legislativo não pode ser superior a um técnico administrativo do executivo. É vedada a vinculação e equiparação de espécie remuneratória para efeito de remuneração pessoal. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidores do município não serão computados nem acumulados para fins de concessão ao acréscimo anterior. Os subsídios de vencimentos ocupantes de cargo e emprego são irredutíveis, não pode reduzir o salário. Ressalvado o inciso 12 e 20 deste artigo. Observando o princípio da igualdade, que é a isonomia, e a obrigação do pagamento de imposto de renda remetido na fonte. É vedado a acumulação de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. 2 de cargos de professor, 1 de professor e outro de técnico ou científico, técnico em nível médio, científico em nível superior, e 2 cargos em empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Tipo, eu sou professor em 2 escolas, não tem problema. Sou médico, hospital, médico no outro, não tem problema. Proibição à acumulação estende-se a cargo e emprego que abrange autarquia e fundações. Somente por lei específica poderá ser criada uma autarquia ou autorizar a instituição de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista e de uma fundação, cabendo, neste último caso, a lei complementar definir a sua área de atuação. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias de entidades do inciso anterior. Ressalvados os casos determinados na legislação, obras, serviços e compras de alienação serão contratados mediante processo de licitação pública. Tem que ter licitação. Igualdade de condições de acordo com os concorrentes. Cláusulas que estabeleçam obrigação no pagamento mantido as condições efetivas da proposta nos termos da lei, a qual somente será permitida retirar as exigências da qualificação técnica e econômica indispensáveis ao cumprimento da obrigação. Então, a licitação para a contratação tem que ter licitação para a contratação de uma obra. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargo e emprego público na administração direta, autarquia fundacional, dos membros do poder municipal, que é o prefeito e vereador, detentores do mandato eletivo, demais agentes políticos que são secretários, pensão e outra espécie remuneratória, cumulativamente ou não, incluídas vantagens pessoais a qualquer outra função, não poderão exercer o subsídio mensal dos ministros do STF. Então, ninguém pode ganhar mais que o ministro do STF. Nem somando todas os periodicais, não pode. O direito à greve será exercido nos termos e limite de lei específica. Tem que ter lei específica que regulamente greve. No caso do município, não há a lei específica. Tá? Aí, dentro do nosso tempo, né,
Não deu para falar dos princípios da legalidade, moralidade, princípio da participação, responsabilidade civil do Estado, acumulação de cargos e servidores públicos. Tá? Então a gente fecha por aqui a nossa aula, né, onde a gente viu, né, uma parte da lei orgânica do município. Desejo a todo mundo um ótimo estudo, um abraço e até nosso próximo.